E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui para mais um daqueles bate-papos semanais que eu tenho trazido para vocês aqui no meu canal e nesse Falando sobre Quadrinhos. Pessoal, essa semana eu trago para vocês um bate-papo que eu tive com o Tony D'Agostinho. O Tony, primeiramente, é um amigo de longuíssima data, um grande artista, um autor de teatro, ator de teatro, cartunista, chargista, caricaturista, performer, um grande artista e um cara extremamente preocupado com o nosso tempo e com o sentido humano de tudo que se faz, né? Tive a honra e um grande prazer e essa honra de conversar com ele e principalmente agora em trazer isso para vocês. Então, como eu sempre digo, degustem esse papo delicioso e aprendam, né, como eu aprendi e como venho aprendendo com todos esses papos que eu trago para vocês. Aprendam um pouco e se divirtam também com esse grande ser humano, com esse grande artista que é meu querido Tony D'Agostinho. Tony D'Agostinho. Grande beijo e até semana que vem. Bom papo. Boa noite, Tony D'Agostinho. Boa noite, Laudo. Primeiro, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço, Tony. Você sabe que... Bom, a gente se conhece há muitos séculos, né, Tony? É verdade. A gente se conheceu fazendo caricatura ao vivo, isso tem o quê? Uns 20 anos, né? Acho que um pouco mais, hein? Um pouco mais? Bastante tempo. Eu sei porque onde eu estou morando aqui agora já fazem 20 anos, esse ano que eu estou morando aqui. Antes de estar aqui, eu já estava fazendo eventos de caricatura, então a gente se conheceu há uns 20 e poucos anos. Uns 20 e poucos anos, é verdade. Eu quero falar da tua carreira e eu quero chegar no papo das caricaturas. Mas antes eu quero te fazer duas perguntas. Uma de âmbito pessoal e outra de âmbito geral. Pode fazer. Tony, eu vou fazer a mesma pergunta que eu falei que eu fiz para o Gilmar Machado. Uhum. Tony, que país é esse? Esse é o país, como dizia o Tom Jobim, não é para amadores, né? Esse país não é para amadores. É isso. É triste a gente ver o país assim. Eu acho que a gente nunca teve pior, viu, Lado? Porque a gente já foi governado por autoritários, né? Aliás, a história da formação do nosso Estado é uma história de autoritarismos, né? Agora, governado por autoritários e terraplanistas é a primeira vez. E acho que o quilate, acho que a gente nunca pensou que falaria que, na época da ditadura militar, nos anos 70, acho que a gente nunca pensou que falaria que os generais, que eram, redundância, né, generais, comparado com o nosso atual presidente, que é dito capitão, né? A gente nunca pensaria, acho que a gente nunca diria que os caras eram mais cultos do que o que nós temos aí, né? Em meio a tanta coisa. Acho que nunca pensamos isso, né? O nível das pessoas que estão nos governando é assustador, né? É claro que a gente tem o pessoal, o alto oficial do Exército precisa ser uma pessoa muito culta, muito experimentada em diversos saberes e tudo mais, né? A questão do autoritarismo ela é outra história, mas os altos oficiais do Exército são muito bem preparados, evidentemente, né? Agora, esse pessoal que está aí nos governando, a gente tem o exemplo do ex-ministro
educação que era gritante. O próprio presidente, né, para a gente, que é o ator político... Damares. A Damares, enfim, o chanceler. É uma coisa, é um espetáculo, né? É um espetáculo. Mas é aquela frase, o Brasil não é para amadores, né? Não é para amadores. Se alguém escrevesse um roteiro ou uma história em quadrinhos, né, uma peça de teatro sobre o país, como ele está hoje, isso há uns 10 anos, é bem possível que sofresse uma crítica do tipo, não, isso aí está muito fantasioso, isso aí é uma caricatura muito grande de um país, isso não pega, entendeu? Mas a gente está no pior cenário possível, eu acredito, né? Tony, você que nós vamos chegar nessa parte pessoal, mas você que é autor de teatro, você que é ator, você que é palhaço, é um terrir, é um terror com rir esse Brasil. O riso e o terror, ele tem uma linha muito tênue entre o riso e o medo, né? Mas quando você passa a linha entre o riso e o medo, você entra no medo, no terror, no horroroso, o riso cessa imediatamente, né? Eu acho que a gente está numa situação tão grave que a gente não consegue nem mais rir desse cenário que se nos apresenta, né, Laudo? Porque, quer dizer, um sujeito que fica em meio a uma pandemia apresentando um remédio sem eficácia e dando aquele showzinho mostrando para emas uma caixa de remédio, a gente fica olhando e não há o que falar, não dá. É até difícil fazer piada disso, porque a piada já está pronta, né? É como diz o estudioso de humor, professor acadêmico, que escreveu o Raízes do Riso, é o país da piada pronta, né? Ele resgata esse dito no texto dele, mas é isso, a gente vive mais do que nunca no Brasil o país da piada pronta. Ô, Tony, e você acha, cara, que o que mais assusta, eu não sei como para você, o que assusta é que não dá para você fazer uma comparação tão ferrenha com a ditadura que nós tivemos, com o militarismo nos anos 60 e 70, e, em contrapartida, você tem uma situação ali, hoje em dia, que o que assusta, por exemplo, a ditadura foi algo que foi um golpe, né? E que veio de cima para baixo. No caso nosso, hoje em dia, a coisa é meio que está aí porque vamos pôr todos na mesma panela, veio com consentimento, ou seja, foi democrático, né? Puseram o cara lá e o cara, se é que para falar que isso é algo que bonifica ele avisou que ele era isso, né? O que eu quero dizer assim, o que assusta é que o povo, uma parte da população brasileira aqui, quer ele, né? E mesmo depois de tudo isso que a gente ainda vê na televisão, eles endossam, né? Não assusta você isso? A gente vive uma onda de autoritarismo no mundo, né? A extrema-direita avança no mundo todo, né? Eu acho que tem uma grande diferença do golpe de 64, apesar de que o golpe de 64 também foi apoiado pela imprensa, por grande parte da população, né? A gente não pode esquecer que o Congresso saiu às ruas para aplaudir o golpe, né? A gente não pode esquecer disso. Só que há uma diferença, né? Porque os golpes de hoje, ou para surgir um autocrata como esse aí que a gente tem,
a gente não precisa mais de tanques na rua, do exército na rua. Essas tomadas de poder e as decisões antidemocráticas são feitas dentro dos acordos democráticos. Em certa medida, Laudo, é possível hoje ter uma ação antidemocrática dentro do rigor da lei, né? Dentro da democracia. Então, a gente não precisa mais de tanques na rua, os golpes se dão de forma jurídica, né? Infelizmente, a gente tem uma coisa dessas. Eu vi a última pesquisa, ele tem 28% ainda de aprovação. Bom, já é bem menos, né? Esse sujeito tinha 50 e tantos, né? Já está aí com metade. Agora, eu acho que a tendência é se estabilizar por volta de uns 25%. Acho que disso não baixa. desce, não. E acho que a gente vai ficar com uma extrema-direita muito parecida com a da França, que é 20 e tantos por cento, e que vira e mexe ameaça, né? Agora, cabe aos atores políticos não permitir que essa extrema-direita, claro, a população também, né? Mas os atores políticos têm um papel muito grande nas ações que visam impedir o avanço da extrema-direita, porque essa extrema-direita é sedutora entre aspas, aí, do sujeito médio, né? Porque ela promete emprego, promete moralidade, promete fim à corrupção, e o que a gente vê é que ela usa do nepotismo, da corrupção, daquilo que eles juraram combater, que é a velha política. Eles são os reis da velha política, né? Enfim. Tony, você, então, dentro disso que você está falando, dois pontos, né? Do que você está falando aí, e é um raciocínio meu também, quando o Bolsonaro entrou, ele venceu a eleição, a turma saiu muito aquela coisa como se aquelas imagens daqueles soldados montados a cavalo, aqueles confrontos em avenida e tal, aquilo, neguinho sendo colocado em camburão, aquilo ia voltar a acontecer. Mas a ditadura, ela evoluiu, né? É bem isso que você estava falando, né? Ela ficou mais inteligente, né? Então, ela é o lobo em pele de cordeiro, né? Exato. Como a gente está conversando aqui, você não precisa mais de tanque, você não precisa mais de um soldado apontando uma arma para você. Essas coisas são feitas dentro do Congresso, por uma medida provisória, por uma resolução, então, por uma canetada, né? Então, as ditaduras avançam de outras maneiras. Tem um texto muito interessante que chama Como as Democracias Morrem, de dois autores estadunidenses. É bem interessante acompanhar o novo tipo de ditadura e também as maneiras pelas quais os países que passaram por esse confronto à democracia reagiram ou sucumbiram a um autocrata, né? Os autores citam a França como exemplo da necessidade de uma frente ampla nos quais diversos atores políticos, tanto de direita quanto de esquerda, porém todos democratas, precisaram se unir, precisaram somar forças para derrubar o autoritarismo, porque senão ele vence, não nos enganemos, né? Não nos enganemos. Claro, ele tem uma roupagem muito bonita, ele vem com o discurso da liberdade de expressão, como a gente tem visto aí, né? Mas é uma casca para a antessala do inferno do Dante, né? Tony, e assim, você acha que o Bolsonaro e toda
o seu time, para não fazer a sua corja, todo o seu time aí, eles endossam, vamos dizer assim, eles institucionalizam, vamos dizer assim, algo que a classe média se viu sufocada durante um tempo, que é preto é ladrão, homossexual é doente. Lógico que eu não estou me referindo à classe média toda, né? Mas há uma casta aí que preto é ladrão, homossexual é doente, e por aí vai, né? Você acha que ele é bom ter uma arma em casa para meter bala em bandido? Você acha que ele endossa isso? Mesmo que ele não fale, né? Porque ele tem essa coisa, eu disse, mas não disse, né? Mesmo que ele não explicite no blá 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 dele, você acha que veio de encontro? Ele foi o Messias dessa classe média, ele trouxe ele é o Messias, né? Tá no nome. Eu acho que esse ódio à pobreza, o racismo institucionalizado que a gente vive, né? Esse país foi construído à base de mão de obra escravizada, né? A gente sabe disso, né? Eu acho que ele deu uma cara para toda essa sorte de preconceito, para todo esse ódio ao diferente, ódio à pobreza, ódio de classe, racismo. Acho que ele deu uma cara, né? Essa cara se chama bolsonarismo. Então a gente vê a negação da ciência, tudo aquilo que é de uma ação obscurantista, a gente vê agora. Quer dizer, as pessoas estão se questionando se a Terra é redonda, né? Daí você vê, tem gente que está acreditando agora que a Terra é plana, que ciência não vale nada, que é coisa de esquerda, que enfim, né, que vacina não serve para nada. Então, a gente está vivendo esse tempo agora. E eu lembro antes, Laudo, quando estava para chegar o ano 2000, e a gente falava, né, vai ter carro voador. Nossa, o ano 2000 vai ser demais, a gente vai ser tipo os Jetsons, uma coisa assim, né? E a gente se vê em 2020 tendo que falar para as pessoas que a Terra não é plana. Essa é uma ideia, né, para lá de medieval. A gente não entende o que aconteceu, né? A gente virou uma rua errada e deu nessa coisa toda. É engraçado porque você estava falando, você estava lembrando, o Gene Roddenberry, né, que é o criador da Star Trek, né, o Jornada nas Estrelas, o conceito, você sabe disso, né? Falando mais assim, que a raça humana se juntou com outros planetas, né, e montaram uma federação. E como o ser humano chegou no estágio de evolução, aonde aqui está tudo ok, então eles resolveram que agora podemos ir para o espaço, conhecer novos mundos, A gente está percebendo que essa coisa antiga, que tem mais de 50 anos que o Gene Roddenberry bolou, está mais longe do que nunca, né? Pois é, se a gente pegar esses autores de ficção científica dos anos 50, 60, né, que são esses classicaços, né? Sim. A gente vê que falta muito tempo ainda, faltam muitos anos ainda para a gente chegar nos autores dos anos 50. É impressionante, né? É impressionante. Ô, Tony, agora... Pode falar. Uma coisa assim, você estava falando da Terra plana, né? Essa história da Terra plana, não vamos dar moral para esse assunto, né? Mas ela tem algum tempo, né? E eu vi um documentário, acho que da Netflix, que mostra de onde começou. Não sei se você viu. Eu não lembro direito, mas, enfim. Agora, você pegar um governo de um país de nível continental como o Brasil, né? Um país que cabe não sei quantos países da Europa dentro, e você pegar
gente ligada ao governo, que está representando o país fora do Brasil. O cara acredita em terra plana em pleno 2020. Eu ia falar 2021, mas pode ser também, né? Eles não vão de ideia até lá. Não vão. E pior, muitos vão estar até lá ainda, né? Mas, assim, eu queria que você me falasse o seguinte. Você pode achar até Bolsonaro maravilhoso, né? Mas o que te faz achar que a Terra é plana? Hoje em dia, qual é o teu raciocínio sobre isso? Não sobre a Terra plana. E é interessante, né? Porque as teorias da Terra plana, elas também divergem. Umas falam que tem um domo, né? Enfim, é uma coisa fantástica. Mas, Laudo, eu vi esse documentário também, que chama, inclusive, Terra Plana, né? E eu penso que, com base naquele documentário, não me debrucei sobre o assunto nem nada, mas eu notei uma coisa que me parece interessante da gente conversar a respeito quando esse assunto de terra plana surge. Parece que a formação de um grupo ou de uma rede de afetos e confiança e proteção de pessoas que eram, vamos dizer assim, isoladas ou que tinham uma série de dificuldades de relacionamentos sociais, etc., né? E eles encontram nesse grupo dos terraplanistas alguns pares, não é? Então, não vou dizer que todo mundo assim, mas é a impressão que o documentário me deixa, né? É terra plana, mas podia ser outra coisa também. A questão é o grupo que se forma, né? As relações que se formam dentro daquele grupo e que a pessoa, acreditando no que ela quer, ela sente que não está sozinha. Me parece que é uma coisa meio por aí, né? Me parece que é uma coisa por aí. E evidentemente, o grupo de terraplanistas, ele tem um antagonista forte. Você bater de frente com a ciência, você precisa dos seus pares, né? Você precisa estar numericamente resguardado, né? Então, eu acredito que é uma questão de relações sociais, porque a questão da terra plana não resiste a 5 minutos de aula de ciência, né? É interessante nesse documentário que eles fazem uma experiência que vai ser a chave de tudo. E aí, é a última experiência, estou dando um spoiler até. E ela confirma que a Terra não é plana. E fica aquele silêncio, né? Enfim. Então, porque é gozado, porque eu não consigo, eu já tentei parar alguns minutos para refletir sobre essa questão, até essa política, né? Política partidária, porque se pegasse a teoria da Terra Oca, por exemplo, né? Que o Júlio Verne mesmo escreveu, a Terra Oca ela é uma teoria bem legal, sabe? Caverna, né? Agartha. Né? É mais simpática, ela é até plausível, não estou falando que seja, mas a plana é um negócio muito louco, você imaginar que a Terra é uma pizza, sabe? Se bem que era uma boa se a Terra fosse uma pizza. E é muito engraçado. A gente tem que entrar com a teoria da Terra Pizza. Eu acho que é mais Terra legal. Pizza. Terra Pizza. Porque é legal porque, inclusive, ela é comestível. Pois é. Porra, Terra Pizza, deve alguma coisa. Bom, mas aí, Tony, assim, é difícil. Eu, aos meus 50 e tralala anos de idade, eu peguei fim de ditadura, cheguei a ter problema na escola, no primeiro colegial, por causa de postura política em 78, 79, mesmo ainda não sendo a coisa, né, tivesse mais branda, eu nunca pensei, cara, que eu ia chegar a ver um negócio desse, cara, assim, sabe? É um retrocesso muito grande, né, Laudo? É muito grande o retrocesso. E é um retrocesso e de uma maneira que a gente nunca viveu ainda. Tem uns elementos que a gente fica bobo de olhar, né?
não é só o retrocesso, não é só o retrocesso, é a destruição, é a falta de bom senso, enfim. Outro dia eu estava lendo um texto, vendo um canal do YouTube de um crítico de música, que ele fala que a música popular brasileira, ela está acabando. A música popular brasileira é que nós entendemos Chico Buarque, Caetano, Milton, tá, essas coisas. E estamos caminhando, né? Estamos caminhando para algo muito estranho. Eu parei já, eu não sei você, mas eu já parei há algum tempo de tentar entender isso daí. E eu sou, né? A gente tenta fazer a nossa parte segurando a peteca, né? Não deixando ela cair. É verdade. Ô, Tony, eu diga. outro dia eu brinquei que o último músico novo que eu acompanhei foi o Lenine, que já tem 20 anos, né? Cara, não, outro dia eu estava falando quando morreu o Aldir Blanc, né? Uhum. Então, você vê os grandes letristas da música popular brasileira, Aldir Blanc, Fernando Brant, que já morreu, Márcio Borges, que tá ainda fazendo as coisas aí, mas Paulo César Pinheiro. A hora que esses caras que já estão de idade, né, não, que tenham ainda uma vida longa, mas uma hora eles vão como nós iremos também. A hora que esses caras morrerem, acabou essa raça, né? Essa raça de poetas, né, cara? Sabe? Eu tava vendo uma entrevista do Edu Lobo, obviamente que essa geração nova não sabe quem é, o Edu Lobo falando de uma música para dizer adeus, que ele fez com o Torquato Neto, né? Uhum. E que é uma letra que ele fez antes de se suicidar, o Torquato Neto. E aí é uma letra de despedida de um cara que vai se matar. Muito triste, mas é uma letra linda, né? Aquela vou para não voltar. E aí, cara, você vê, você fala, cara, você pensar que neguinho hoje faz, vou botar no teu bobó, vou encher tua boca até... Cara, você fala, o que é isso, meu? Eu tive uma conversa parecida, Laudo, com a questão do teatro dos atores aqui, né? Porque você teve, historicamente, na formação dos atores brasileiros, um pessoal que veio lá da rádio, né? Veio lá da rádio, que começou a fazer teatro lá no antigo Teatro de Arena, né? Então, uma forja de autores e atores e diretores muito interessante, muito rica, né? Muito talentosa. Não que nós não tenhamos bons atores novos, né? Boas atrizes e bons atores novos também, de novas gerações, temos, mas há uma diferença muito grande, né? Se você pegar um ator, por exemplo, como Lima Duarte, que fez que passou pelo Teatro de Arena, né? De Arena. Né? Flávio Miliati, que faleceu há pouco tempo. Você pegar autores como Chico de Assis, diretores como Zé Renato Pecora, esse pessoal não tem mais caldo histórico para ser criado, entendeu? É outra realidade histórica que não tem muito a ver com esse tipo de teatro que se faz. O Valmor Chagas falou isso, né? Ele disse que ele preferia se afastar porque o teatro que ele fazia já não tem mais lugar na história, já não se faz mais teatro como que ele fazia. Talvez a gente pode até achar um pouco de exagero, tal, mas se a gente parar um pouquinho, tem a ver com eu acredito que tem a ver com essa velocidade desses dias, né, que a gente vive. Então, para fazer uma peça, você tem que ter um tempo X, porque o dinheiro é curto, como se o dinheiro não fosse curto lá atrás, né? Então,
tudo é para ontem, e a arte tem o seu tempo de maturação. Mesmo aquela arte que é rápida, né? Ela tem o seu tempo de maturação, ela tem o seu tempo de feitura, de encontrar a sua melhor forma, da experimentação, né? Você vê, no nosso caso, que a gente conheceu fazendo caricaturas em eventos, que é uma coisa muito rápida, né, Laudo? Você tem que fazer ali muito rápido. Mas antes de você fazer daquele show de técnica rápida ali, você tem quantos anos de maturação nisso? É muito tempo, né? Você não pega um desenho e sai fazendo... E estou falando aqui de um evento que é uma coisa... Eu até questiono se é uma coisa muito mais voltada para o artesanato, para a arte, ou simplesmente para uma questão mais de entretenimento, etc., né? Porque eu acho que essa coisa do evento, a gente até falou sobre isso, né? Ela vai pasteurizando o seu traço, né? Então, a arte tem o seu tempo, né? Não adianta a gente querer apressar as coisas, né? Eu acho que todo mundo quer ser artista para ontem, né? Tem uma coisa que é engraçado, cara. Eu percebi isso, falando por mim, né? Eu acho que isso é comum da geração minha para trás, né? Eu sou de um período que eu vi muita gente maturando, muito artista que eu admirava e admiro, maturando, sabe? Você pega, por exemplo, sei lá, você pega o Milton, você pega um disco dele de 67, aí você escuta um disco de 70, aí depois você fala, olha, esse aqui é pré... por exemplo, estamos falando do Milton, você tem um disco de 70, que ele é pré o Clube da Esquina, que viria depois, você entendeu? Então, você vê um grande artista, você vê o cara maturando. Hoje em dia, tudo já sai pronto, né? Quer dizer, supostamente sai pronto, né, cara? E tudo é muito bom, sabe? Tudo é muito bom. Às vezes, eu não sei se eu estou ficando velho, bom, ficando velho eu estou. Eu fico vendo muita gente, não sei se você tem esse raciocínio sobre isso, eu vejo muita gente fazer altos elogios sobre determinada série ou filme, e aí você vê, ela até boa, mas você fala, cara, isso daí parece coisa que eu já vi lá para trás, que eu já li, sabe? Enfim, eu acho é um imediatismo, né? E também, né, Laudo, acho que a gente tem um outro problema, que é a falta de repertório das pessoas, porque as pessoas precisam ler minimamente, né? Precisam se inteirar minimamente sobre o que já aconteceu, sobre a trajetória da arte, sobre a trajetória dos artistas, porque senão tudo é novidade, né? Tudo é maravilhoso e tudo é novidade, tudo é ousado, tudo é revolucionário. E não é assim, existe 10 mil anos de arte aí, se a gente for colocar na ponta do papel, se a gente imaginar que a arte, ela, mesmo que ela não tenha a intenção artística, ela já está acontecendo, né? Você tem milhares de anos de arte sendo feita aí, e se você entender a arte como uma proposta moderna dentro da esfera capitalista, vamos chamar assim, ainda assim você tem muita trajetória, né? Se você pegar só desde os gregos para frente, você já tem 2000 e tantos anos de arte, é muita coisa. Pois é. Tony, agora vamos falar de você. Tony, você... Eu quero voltar na caricatura, né? Mas me fala uma coisa. O desenho... Aquela coisa assim, o desenho... Aquela coisa, você desenha desde criança? O desenho e o teatro veio junto... Aquela coisa do menino Tony que depois ia virar ator, escritor de teatro. Como é que começou, Tony? Não, o desenho veio bem antes, porque na minha infância, pouquíssima idade, antes de ser alfabetizado, eu fiquei maravilhado com os quadrinhos da Marvel. Né? Maravilhado com os quadrinhos da Marvel. Eu achava fantástico. Aquela fase da Block...
Aqueles gibis da Toque. Isso era 79, né? Eu com mais ou menos 5 anos, 4 para 5 anos, tal. E eu olhava aquilo e vi o Homem-Aranha, vi o Thor, eu ficava louco de ver aquilo, né? Então, eu nunca mais larguei os quadrinhos, né? Nunca mais. Eu sou leitor de quadrinhos, adoro quadrinhos e as variações todas dentro das artes gráficas, né? Teve uma época na minha vida que o que eu queria ser era autor de história em quadrinhos, desenhista de história em quadrinhos. Não queria ser outra coisa, né? Então, o desenho veio bem antes. Eu me alfabetizei, Laudo, antes da escola, para ler os quadrinhos da Marvel, né? Estou falando aqui da Marvel, mas de outros selos também, né? Enfim, não quero entrar nessas polêmicas todas aí que o pessoal gosta, mas quadrinhos de super-heróis, vamos chamar assim. Marvete, Decenalta, né? Eu acho horrível esses termos. E eu fui me alfabetizando aos poucos, antes da minha época de alfabetização, porque eu precisava ler o que estava escrito nos balões, né? Fui perguntando, e aí eu lia mais ou menos para acompanhar os quadrinhos. Então, e eu sempre quis desenhar os super-heróis. Então, da minha infância para a adolescência, eu passei desenhando super-heróis. Aí entrou aquela fase do RPG na Devir, né? Que eu desenhava as personagens para jogar RPG e tal. E o teatro só veio bem depois, quando eu estava no segundo colegial. Eu acabei saindo de uma escola e, para ficar com os meus amigos da escola anterior, eu comecei a fazer um curso de teatro que era aberto ao público geral, não só alunos da escola. Aí fiz a primeira peça, que, aliás, foi a Missa Leiga, do Chico de Assis, onde mais tarde autor pelo qual mais tarde eu fui me associar lá no Seminário de Dramaturgia do Arena, que foi uma aventura na minha vida, né? Tudo de bom, Laudo, que eu tenho na minha vida, eu devo à arte. Nisso eu sou bem radical em reconhecer, porque as coisas mais bacanas que aconteceram na minha vida vieram do teatro e do desenho, e das artes gráficas, das artes plásticas. Então, a partir da época em que o teatro chegou, desenho e teatro andaram juntos. Às vezes eu faço um pouco mais de teatro, um pouco menos de desenho, às vezes um pouco mais de desenho, um pouco menos de teatro, enfim, vai alternando, né? Nesse momento agora de pandemia, por exemplo, o teatro não existe, né? Apesar das lives e tal, que eu não considero bem teatro, considero uma prótese para a gente continuar exercendo a profissão, se expressar enquanto essa situação não passa, o teatro fica para baixo, né? Fica um pouco intermitente, adormecido e tal, e o desenho toma todo o tempo possível da minha produção artística, mas a partir de, vamos chamar assim, de 92, mais ou menos, o teatro sempre andou junto com o desenho. Ô, Tony, então, diante disso que você está me falando, o teatro e o desenho, eles, na tua formação, né, como artista, como pessoa, têm o mesmo peso? Eu acho que o teatro tem um peso talvez até maior, viu? Porque eu acho que na minha formação como ser humano, assim como um humanista, e a minha visão, a visão libertária que eu tenho do mundo, eu acho que o teatro tem até um peso maior. As duas dimensões são importantes, mas realmente o teatro, você pegar, enfim, algumas dramaturgias que são inigualáveis, né? E também o fazer artístico teatral, ele é uma coisa eminentemente coletiva, né? Você fazer uma história em quadrinhos, você sabe disso, você pode fazer aí na sua casa sozinho, né? Ou por mais que você, sei lá, divida o texto, divida o arte final, né? O seu caso com o Omar, né? A cores e assim por diante,
pouquíssima gente, né, Laudo, a gente consegue fazer uma história em quadrinhos quando não faz sozinho, né? Eu participei da comissão do PROAC de quadrinhos há 2 anos e vários dos projetos eles eram de um único artista, né? Todas as etapas do processo de feitura de uma obra de quadrinhos estavam centralizadas na mão de um único artista. Ok. O processo teatral ele é coletivo por definição, né? Porque mesmo que você faça um monólogo, você precisa do diretor, você precisa do texto. Tudo bem, você pode fazer o texto, você pode se autodirigir. Pouquíssimas pessoas fazem isso, mas você até pode. Mas você vai precisar do iluminador, você vai precisar do cenógrafo, você vai precisar da pessoa que limpa o teatro, do bilheteiro. Então, você não tem como não ter uma mini família ali, não é? Então, isso, em termos de relações sociais, eu acredito que o teatro tenha um peso maior na minha formação. Ô, Tony, e me fala uma coisa, qual que é a tua formação? Assim, são 2 perguntas semelhantes. Me fala da tua formação de estudo de arte, de teatro, e qual que é teu caminho, né? Que você falou que você fez o teatro de arena, e qual foi o teu caminho do fazer teatro? A minha primeira formação foi em artes dramáticas na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, né? Depois eu fiz sociologia e política na Fundação Escola de Sociologia e Política São Paulo, onde eu estou dando aula na pós-graduação agora como professor convidado. Tenho mestrado também em Ciências Sociais e nesse tempo todo eu nunca parei de estudar desenho. Então, eu fiz Escola Pan-Americana, eu fiz o saudoso Igaiara, né? O Estúdio Igaiara, fiz diversos cursos de desenho, também cursos livres de desenho, e então eu tenho essas 3 formações, das ciências sociais, das artes dramáticas e das artes e do desenho, das artes visuais. Ô, Tony, e assim, você tem a influência, bom, influência todos temos, né? Mas artistas, tanto do desenho como do teatro, que eles fizeram a tua cabeça, assim, esses caras moldaram lá atrás, né? A gente se fala assim, eu quero ser como esses caras são. Tem? Eu acho que dá para pegar alguns clássicos na área do desenho, como Angelo Agostini e Bordalo Pinheiro, que são 2 artistas que eu acho fenomenais. Para falar de pessoas mais... para falar de contemporâneos nossos, eu gosto muito, 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 me influenciou muito quando eu comecei a fazer caricaturas, que é o Batistão, né? Acho assim, impecável, uma caricatura elegantíssima, um artista assim fantástico e uma pessoa maravilhosa também, que eu acho que não dá para ser um artista bacana e não ser uma pessoa bacana, né? Então, ele é um cara é uma referência que eu tenho há muitos anos já. O Fernandes é outro, eu acho um caricaturista também assim, impecável. E eu tenho uma influência dentro da caricatura também, que é um cara que eu considero um fenômeno, que é o Loredano, né? Então, eu tenho... Loredano. Às vezes eu falo, quero fazer uma caricatura à la Loredano. Loredano. Eu maravilhoso. Isso dentro da área... Estou falando aqui da caricatura, mas, claro, né, eu cresci lendo Laerte, Glauco e Angeli. Então, em tudo que eu faço de desenho, eu tenho um pouquinho deles, porque isso ensinou a minha visão também para o desenho, né?
Isso da parte do desenho. Da parte do teatro, eu acho que minha grande influência na vida foi o Chico de Assis no Seminário de Dramaturgia do Arena. Ele me ensinou, de fato, a fazer teatro, o que é teatro, como se escreve um texto, como se dirige. Então, eu fiquei 15 anos lá no Arena, aprendendo tudo que ele tinha para ensinar. Foi assim uma aventura realmente na minha vida, né? Então, eu devo muito do que eu faço, tanto no desenho quanto no teatro, ao Chico de Assis, né? Que era do Teatro de Arena Antigo, junto com o Zé Renato Pecora, junto com o Boal, com o Lima Duarte, enfim, junto com todo mundo, né? Então, eu acho que essas são influências que eu não posso deixar de citar em nenhum lugar que me pergunte sobre isso, né? Ô, Tony, você acha, cara, você citou aí o Laerte, a Laerte, o Angeli, o Glauco, o Chico Assis, enfim, Teatro Arena. Você acha, cara, que você é um autor, um artista do desenho, de quadrinho? Você acha que essa base de teatro, esses autores teatrais, essas obras que te fizeram a cabeça, elas temperaram o seu pensar quadrinho, pensar sua forma de expressão, para você não ser nada contra, né? Embora a turma saiba que eu tenho muita coisa contra, mas nada contra aquele nerd fanático comedor de gibi que não cria, ele reproduz aquilo que ele gosta, né? E está tudo ok, cada um faz o que... Você acha que essa base ela serviu para te moldar o artista do desenho? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque o desenho em si é uma... Quer dizer, toda atividade artística é uma atividade técnica, né? Mas você consegue fazer o desenho muitas vezes só pela forma, né? Ou inclinando mais pela forma do que pelo conteúdo, né? Agora, a gente apreciar e criar alguma coisa que tenha um equilíbrio interessante entre forma e conteúdo, que proporcione múltiplas leituras para o espectador, é uma coisa que você adquire não só no desenho, você precisa de leitura, você precisa ouvir música, você precisa frequentar os cinemas, você precisa ter um vocabulário para explorar, né? Até para colocar no papel coisas que estão na sua cabeça. Então, você precisa de vocabulário. Para desenhar, você precisa de vocabulário também, né? Não dá para chegar e desenhar. Ok, você faz um desenho muito bonito, muito bacana, mas e o conteúdo? E aquilo que aprofunda e potencializa as humanidades, né? A gente precisa disso, mesmo na comédia, né? A gente às vezes tem um certo preconceito em falar que a comédia é uma coisa um pouco superficial, etc. Eu acho que pelo contrário, né? Acho que não há nada mais revolucionário do que o palhaço, né? Que bate de frente com a norma, né? Então eu acho que não tem mais nada revolucionário do que o palhaço. Até para você criar um esquete cômico, você precisa de muito conteúdo, né? Para você criar um número que visa a risada, tá, mas vai rir de quê? Né? Aí a gente cai naquele debate, vai rir do oprimido ou do opressor? Essas questões têm que estar na construção do riso cômico, né? Não dá para você sair, quer dizer, dá, né? Cada um faz o que quer da sua vida, né? A gente também é libertário, tem que defender isso. Mas no meu caso, o desenho e a formação intelectual devem andar concomitantemente. Gozado, curioso, perfeito. É curioso você falar isso, porque isso tudo que você está falando só acontece com a maturação, né? Com o tempo. É preciso envelhecer, né? É preciso envelhecer. E aí a gente volta
naquele papo que a gente estava agora há pouco, de uma rapaziada que já vem pronta, que já acha que já está pronta, né? E não conhece o passado. É importante conhecer, né? O que foi feito, a sua história, né? Quem não conhece a história não entende a sua realidade, né, Laudo? É preciso conhecer minimamente a história, os principais eventos, os principais atores sociais, é preciso conhecer isso. A humanidade tem a sua história. O Lévi-Strauss falava que o planeta começou sem a humanidade e vai terminar sem a humanidade. Ou seja, a gente está aqui de passagem. Por isso é muito importante a gente saber o teor dessa passagem, né? Para tentar dar os nossos passos, para tentar fazer com que os nossos passos sejam os melhores possíveis, os mais edificantes das humanidades. Você sabe que isso que você estava... Isso quem falou foi o Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, é isso? A humanidade, isso. O planeta já estava antes. Sem a humanidade e vai terminar sem a humanidade. É maravilhoso isso. E você sabe que isso, isso eu não escondo o jogo, né? Isso aí está no caderno de viagem. Eu não lembro se na HQ, tá? É uma experiência xamânica que eu tive no meio do mato tomando ayahuasca a primeira vez, e foi falado isso. Então, ali naquela minha experiência xamânica, ali no meio das árvores, me foi falado aqui, isso também. Nós estávamos no começo e vamos estar na hora que tudo para acabar. Não deu ficar ali. Mas, Tony, e aí, voltando nessa questão, é muito importante, né, essa coisa da história, né, de você entender o seu tempo, você entender o que está acontecendo. Eu não sei como é teu raciocínio sobre isso. Eu vejo uma geração hoje, e não quer dizer uma geração jovem, uma geração aí que não discerne a coisa, né? Não analisa, não olha, sabe? Enfim. Tony, me fala uma coisa aqui. Você é um homem de leitura? Você lê muito? Eu tento ler alguma coisa pelo menos todo dia, né? Eu estou lendo agora um livro que eu nunca havia lido, que é Os Demônios, do Dostoiévski. Mas eu leio muita coisa ao mesmo tempo, né, Laudo? Eu estou lendo esse livro aqui, mas eu estou dando uma olhadinha também no Lévi-Strauss. Eu falei dele agora, estou dando uma olhadinha no Lévi-Strauss, exatamente para falar sobre o mito e tal, que ele analisou centenas de mitos e, enfim, tem muita coisa interessante em cima dele para a gente falar de mito, né? Mas eu fico lendo coisas, eu fico lendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que a leitura é uma das coisas mais fantásticas que a cultura humana inventou, é a literatura, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que o exercício de você ativar a tua criatividade, sua imaginação, não tem... Tony, você é um caricaturista. A gente começou fazendo caricatura, a gente veio num período que é mais ou menos o começo da caricatura aqui em São Paulo, né, não, Tony? Eu lembro que a gente tinha evento, toda semana tinha 3, 4 eventos, né? Toda semana tinha 3, 4 eventos aparecendo, né? E assim, lembro uma vez que a gente se reuniu num shopping para conversar, então estavam lá basicamente todos os caricaturistas de São Paulo, salvo 2 ou 3 por aí, e a gente tinha acho que 9, 10, não passava de 15 pessoas, né? Eu lembrei disso, isso foi num shopping da Paulista? Foi. Não passava de 15 pessoas, eram os caricaturistas de São Paulo que faziam eventos, né, que se apresentavam ao vivo, né? Hoje, nossa, se você sai aqui na porta, tem um caricaturista de evento. Impressionante. Você vai na porta. Você faz ainda, Tony, isso? Eu caricatura? Faço,
muito pouco, né, Laudo? Eu faço assim, o que eu costumo fazer, fiz agora para o SESC, que foi um trabalho muito bacana, que é essa intervenção em cima do meu livro 50 Razões para Rir. Então, eu faço a caricatura da pessoa, junto com uma frase de algum pensador que escreveu sobre a importância do riso, do bom humor na nossa vida, tal. Mas é um tipo de caricatura que valoriza o sorriso, ela é bem exagerada, não é, vamos dizer assim, não é tão o negócio do mercado, né? Nada mas eu falo... Nada só é outra fase da minha carreira. Mas aquele tipo de trabalho de você sentar numa mesa, lá atrás não tinha nem mesa, né? Era em pé o negócio, né? Era em pé. Era muito louco. Mas eu falo essa coisa de você sentar numa feira, numa festa e ficar 3, 4, 5 horas desenhando. Você faz isso ainda? Ah, não, isso eu não faço mais. Não aguento, né, Laudo? Não aguento mais. Eu não faço mais isso porque, assim, não vou falar, eu estou falando isso aqui, aí de repente a gente está nessa fase de pandemia, pouco trabalho, tal, de repente aparece, eu acabo fazendo, né? Mas não é o que eu procuro mais e eu tento não fazer. Hoje eu tento fazer ou apresentações bem esse esquema de intervenção, não é? Instalação, intervenção, ou trabalho em casa, no estúdio, via redes sociais e tal, isso da parte de desenho, né? E na parte de teatro, as apresentações, sou cofundador do grupo Teatro Cartoon, no qual, aliás, a gente mistura a questão do teatro, promove esse diálogo entre teatro e humor gráfico, em artes gráficas, né? Então, todo o nosso cenário é desenhado, até a atuação tem elementos do humor gráfico, a própria dramaturgia é pensada com essa questão do cartoon, né? Então, eu tento centralizar mais minha atividade artística dentro dessas esferas. Claro, apareceu uma proposta tentadora, afinal de contas, a gente precisa pagar o aluguel, né, Laudo? Aquela tentação, né? Se alguém despejar um caminhão de dinheiro na minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu fazem muitos séculos que eu não faço. Eu acho que eu perdi a coisa da caricatura, do fazer a caricatura. Eu não... Quer dizer, até devo... Enfim. Tony, mas vamos lá. Eu quero voltar nessa coisa do teatro cartoon, mas me fala uma coisa. Livro lançado, você tem os 50 Razões para Rir? Tenho 50 Razões para Rir. Tenho Edgar Allan Poe para Pequenos, pela B4 Editores, que é um livro para crianças. Na verdade, ele vem de uma série de contação de histórias que nós fizemos para o SESC. Foi bem interessante esse evento que eles promoveram no Halloween. Então, eles pediram uma adaptação de contação de histórias do Edgar Allan Poe para esse universo infantil, para crianças. E a gente deixou tudo muito engraçado, porque o terror é tão pesada, horroroso que ele vira engraçado. É isso que a gente falou da linha entre o medo e o humor, né? Ela tá ali, né? Por isso que esses filmes B, de terror B, trash e tal, eles começam a ser engraçados, né? Então, eu tenho o Edgar Allan Poe para pequenos, eu tenho pela Criativo o Sketchbook Tony D'Agostinho, que é um portfólio, né? Tem os Gatos da Santa Casa, que são tiras dos gatos que andam pelos muros da Santa Casa, que se passa aqui no centro de São Paulo. Pela Criativo. Pela Criativo. E tem alguns livros coletivos que eu participei também, né, de ciências sociais, alguns livros eu participo sempre, mas isso dentro da área acadêmica, né? Acho que é isso. E eu ilustrei muitos livros, né? Acho que uns 30, 40 livros já. Estou ilustrando um agora para Giostre.
enfim, livros eu tenho esses. Os desenhos são tudo digital, Tony? Depende. Quando eu quero um original, eu trabalho no papel. Quando é alguma coisa que eu sinto que eu devo fazer no papel, alguma coisa em nanquim, ou aquarela, lápis de cor aquarelado, sobretudo isso. Grafites também eu faço. Então, eu gosto de fazer no papel. Agora, charge, caricatura, essas coisas que são para redes sociais, que eu entrego para publicidade, esse tipo de coisa, hoje em dia eu faço tudo direto no iPad. Desde 2017, quando eu peguei esse iPad Pro, eu passei a desenhar no digital e, assim, isso deu uma dinâmica para a minha produção incrível, que eu não conseguiria no papel, de fato, né? Agora, existem trabalhos que eu faço questão de fazer no papel, que eu faço questão de sentir a tinta, esse tipo de coisa, né? Ô, Tony, agora, você está produzindo algo que pode ser falado nesse instante? Não nesse instante, atualmente. Eu sempre estou produzindo muita coisa. Algumas eu não chego ao final, né? Elas ficam maturando, né? Eu estou fazendo ainda, já tinha até falado com você há um ano, mais ou menos, um álbum dos Gatos da Santa Casa, um novo, mas que ele está parado, porque eu preciso de tempo para fazer. Talvez eu entre no PROAC com ele agora, vamos ver. Eu estou num projeto que me foi encomendado para uma editora também de adaptação de literatura para quadrinhos, que eles pediram para não falar, mas logo eu vou divulgar porque vai cair nas redes e tal. Estou trabalhando no meu álbum de charges, né, que ele vai sair em breve, se tudo der certo. Dessas charges da internet. As charges que eu faço desde a ascensão do Excelentíssimo como candidato, né, e vitória do Excelentíssimo. E então uma série de charges só sobre esse período, né, que eu gosto, que eu tô gostando. Estou fazendo agora algumas, enfim, trabalhos eu sempre estou fazendo, né, Laudo? Sempre estou preparando um álbum ou uma série, né? Está saindo bastante charge em mim agora nesses livros didáticos, né? Eu licenciei assim umas 20 charges aí nesses últimos meses, né? Então está saindo bastante em livro também. Ô, Tony, me fala, você explicou, né, já, mas me fala um pouco mais agora desse teatro cartoon. Quando que você começou? Por que você fez? Qual que é? Quer dizer, a ideia também você já falou, mas esmiuça um pouco mais para mim. Uhum. Bom, o teatro cartoon é um desenvolvimento do teatro de espelho, que era o meu antigo grupo com o William Germano, com o ator William Germano, ator e músico. E a gente estava um tempo parado, fazendo pequenos projetos. Aí eu conversei com ele, com mais outras pessoas, a Mônica Rafael, a Letícia Negrete, Ricardo Viana. Então, nós nos unimos para formar esse grupo que faz exatamente isso, promove essa interação de linguagens artísticas, teatro e as artes visuais. As artes gráficas, mais precisamente, né? Sobretudo história em quadrinhos, caricatura e cartoon. Então, a proposta estética desse grupo é que todo o cenário seja desenhado, e a gente usa papel, trabalha muito com papel, né? Então, tudo é desenhado. O nosso primeiro espetáculo foi uma adaptação do Alienista, do Machado de Assis, que é o meu texto do Machado de Assis predileto, né? E nós utilizamos a estética da caricatura para fazer as personagens que entram, é um monólogo, né? Para fazer as personagens que entram, para conceber todos os elementos de cena. A seguir, nós fizemos nosso primeiro espetáculo infantil, que é a Peleja do Conta-Gotas, também na mesma batida, só que aí utilizamos história em quadrinhos, né? Trabalhamos com balões de quadrinhos em cena, um experimento muito interessante.
E agora a gente está com o nosso terceiro espetáculo, que infelizmente foi interrompido pela pandemia, né, aí de Covid. Nós estávamos em cartaz lá no Espaço Palapatões de Teatro, que é uma adaptação, uma releitura do Nosferatu. Muito influenciado por essa onda obscurantista que apareceu na política, né, na sociedade. Então, ele se chama Nosferatu, liberal na economia, conservador nos costumes. Esse é o nome da peça. Né? E ela é uma peça muito que eu gosto muito, gostei muito de fazer, porque foi um experimento nosso, Laudo, e a peça não tem nenhuma fala. Ela só tem a ação teatral, e ela é uma espécie de teatro físico, né? Onde existe uma espécie de fala, vamos chamar assim, é uma blablação, né? Uma fala sem língua. Uma língua ali. Sem palavra, vamos chamar assim, né? Mas ela é uma homenagem também ao cinema mudo, ao expressionismo alemão e tal, né? Então, nós temos esses 3 espetáculos. A gente já tinha fechado com o Sesc Pinheiros para estrear uma temporada de um espetáculo antigo meu que se chama A Cor que Ninguém Conhecia, e também foi interrompido pela Covid, né? Enfim, o interessante desse grupo é que há essa interação desses 2 elementos da minha formação artística, não é? Que são as artes gráficas e o teatro. Ô, Tony, e aí tem um negócio que você fez, que você está falando desde a época da candidatura dele, do Excelentíssimo, que é uma série de charges que você tem posto em redes sociais, em WhatsApp e tal. Eu vou fazer uma pergunta boba, mas, enfim, né? Eu espero que eu obtenha uma resposta legal. Por que você resolveu fazer essa série de charges? Ela tem uma periodicidade? E depois eu quero que você me fale, naquela época dos panelaços aí que teve há uns tempos atrás, você tinha a coisa de projetar elas no prédio em frente ao seu, eu acredito que né? Então, exato. Me fala isso. Por que você resolveu fazer essa coisa da charge, essa coisa de mexer com essa coisa direto, com essa coisa da política? Nas artes gráficas, Laudo, eu fui sempre um caricaturista antes de qualquer outra coisa. Né? Então, minha visão é muito de caricaturista, é a partir da caricatura. Só que, com o passar do tempo, a atividade profissional foi me jogando para a atividade de ilustrador também, para o ofício de ilustrador. Depois, para o ofício de cartunista, depois quadrinista. Então, mas a base da minha formação, do meu entendimento de humor gráfico é a caricatura, né? É a caricatura. Tanto é que no começo, quando eu fazia charges, ficava uma charge muito... parecia uma caricatura, muito detalhe, um pouco difícil de entender. Às vezes eu errava a mão, falava de coisa que não era para falar dentro da mesma peça satírica, né? Com o tempo, eu fui me aprofundando mais na questão da charge, sobretudo depois que eu entrei na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? Eu me formei em Sociologia e Política. Aí eu comecei a aglutinar esses conhecimentos também no fazer da charge. Mas, ainda assim, eu não tinha uma carreira, uma trajetória tão considerável como chargista político. Eu acho que foi um pouco antes do Bolsonaro, já mais ou menos no Temer, que eu comecei a dar mais vazão, a atuar mais nessa arena da charge política. E, com o advento dessa onda bolsonarista, foi a forma que eu encontrei para tirar um pouco da angústia que eu estava vivendo. Eu, como muitas pessoas, né, estavam vivendo essa angústia de ver um sujeito autoritário,
um defensor da tortura e tudo aquilo que ele representa chegar ao poder. Então, eu precisava de alguma coisa para aliviar a angústia que eu estava sentindo. E eu acho que a minha charge é um pouco disso, é falar das coisas que estão me dando angústia, e eu encontro nas artes uma forma de lidar, de dar um pouco de paz para esse sentimento, né? E tem acontecido isso? Não, eu me sinto melhor, sabe? Parece que eu tiro claro, a angústia volta, né? A angústia está por toda parte, né? Mas a gente fala que o amor está no ar, né? Mas a angústia também está no ar, né? Então eu preciso fazer charges, por isso que elas são tão recorrentes, porque você vê os tempos são tristes, né? Os tempos são angustiantes. Então, isso influencia o meu trabalho diretamente. Não dá para eu fazer coisas no campo do humor gráfico, sobretudo ultimamente. O meu trabalho tem sido um pouco mais pesado, um pouco mais, vamos chamar assim, de angustiante mesmo. Eu gosto dessa palavra, mas com um pouco mais de sentimento do mundo, sabe? Sobretudo agora, as pessoas morrendo, as pessoas passando fome, perdendo seus empregos, as pessoas não podendo sair de casa, ou pior, né, as pessoas tendo que sair de casa e correndo riscos que poderiam ser evitados, né? A gente já podia estar numa situação muito melhor. Isso tudo me gera um sentimento de mundo, né, para falar do Drummond, muito grande, e a gente tem que dar vazão a isso, porque senão a gente fica louco, né? A gente enlouquece, né? Ô, Tony, abrindo um parênteses ainda nesse papo nosso da charge, conjecturas. Será que se o Brasil não estivesse com o Bolsonaro e tudo isso que a gente está vivendo paralelo à pandemia, você acha que o Brasil... eu não falo não só por essa questão dele cagar e andar, para essa coisa de se cuidar, de usar máscara, de evitar aglomeração, mas você não acha que a gente estaria numa outra situação se tivesse um outro presidente, se tivesse uma outra postura? Eu acho que sim. E veja bem, Laudo, não é uma questão de direita ou de esquerda aí, né? A alternância dos espectros políticos, essa alternância faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo. É saudável. A gente vai ser governado por gente de esquerda, a gente vai ser governado por gente de direita. O que a gente não pode, o que fica complicado é a gente ser governado por desvairados, né? Por autor... Como eu digo, se a gente tivesse o Paulo Maluf, acho que estaria melhor, né? Lembra, outro dia eu falei, Laudo, que a gente, quando tinha o Maluf, a gente sabia contra quem ir, né? Contra quem ir, e era culpa do Maluf, o Maluf roubava e não sei o que lá. E quando que a gente pensou que fosse chegar nisso? Impressionante, impressionante. Ô, Tony, e aí, como é que é essa história de projetar essas charges de paredes? Então, nesses protestos que rolaram contra
o excelentíssimo, uma das formas que eu encontrei e que muita gente encontrou é a projeção de figuras, de charges, de textos nos prédios. Eu moro em frente ao prédio da Escola de Sociologia e Política, onde eu me graduei. Então, eu projeto essas imagens nesse prédio. Fica uma coisa muito grande, né? Pega muita gente, né? Claro, não é uma coisa das redes sociais, embora eu jogue também para as redes sociais, mas causa um impacto muito forte, né? Você vê num prédio uma figura, sei lá, de 20 metros, 15 metros, né? Projetada ali. Projetada, eu acho que tem um impacto muito interessante e é uma nova não, né? Isso já se faz há muito tempo, mas é uma forma de expressão que encontrou êxito aqui nesse momento de isolamento, né? As pessoas não podem sair às ruas, não podem manifestar a sua vontade, o seu clamor, mas a gente, por enquanto, está projetando, está tentando fazer o que dá para fazer, né? O importante é mostrar o descontentamento. Claro que o ideal, no meu entendimento, é ir para as ruas, né? É ir para as ruas, mas eu acho que isso, as charges nas redes sociais, as projeções, os debates, eu acho que isso também também constitui esse grupo de atividades, constitui uma ação muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? Ô, Tony, bom, estamos caminhando aqui para o fim, mas eu quero te perguntar umas coisas ainda rapidamente aqui, mas você responde no teu tempo. Ó. Ainda falando desse negócio da charge, Tony, você falou que você usa ela como catarse, como válvula de escape, né? Essas coisas também. Mas você produz... Primeiro, então, eu perguntei e não reiterei. Qual é a periodicidade dessas charges que você faz? Sim. Como é que é? Quantas por semana? Tem dia certo? Como é que é? Não tem dia certo. Eu tento fazer uma por dia. Tento. Mas, às vezes, eu não consigo por N razões. Eu acredito que pelo menos umas 5 por semana eu acabo... de 7 dias, 5 eu acabo fazendo alguma charge ou algum cartoon. Eu estou fazendo agora alguns cartoons sobre transtornos mentais, né? Então, eu fiz sobre toque, sobre depressão, estou fazendo sobre síndrome do pânico. Então, sempre alguma coisa sai. As charges, claro, por que é notícia, né? Mas, não conclui, Tony. Mas eu acho que é isso. Em média, 5 dias por semana tem algum material novo que eu posto nas redes. E mando para minha lista também de WhatsApp, muita gente replica. E uma coisa bem bacana que está acontecendo há algum tempo já é que vários professores estão utilizando nas aulas, né? Então, está sendo uma coisa bem bacana. Sobretudo, o que eu estou fazendo, Laudo, que se chama Os Empreendedores, sobre essa uberização do trabalho, né? A precarização das relações trabalhistas, né? Então, por que essa série de cartoons sobre transtornos psicológicos? Foi uma coisa que eu senti vontade de fazer também, conversando com algumas pessoas, né, que me são próximas, e eu quis me expressar isso. Eu acho que tem esses problemas. Que tem esses problemas. Sim, e eu acho que é um trabalho que eu estou gostando muito de fazer, é um trabalho que está, apesar de estar bem no começo, né, eu estou na 3ª, eu tive um retorno de algumas pessoas, um retorno incrível, assim, sabe? Alguns comentários que me emocionaram muitíssimo, né? Ô, Tony, essas charges tuas, já as políticas, como é que é a base para você? É por isso que eu estava te perguntando. Você disse, você usa como catarse e tal, mas qual que é a base? Da onde você falou, eu faço 5 por semana. 5 por semana. Uma média de 5 por semana. Para cada uma delas, o que você
você vê jornal, hoje em dia, não sei se você lê, internet é outra história, né? Você pega algo que está em voga, a grande merda que o cara falou no dia, você pega um assunto ali ligado a um outro cara ali. Como é que é a tua base para criar essas chaves? Eu leio a versão digital de jornal, né, da Folha, enfim. Eu vejo também os noticiários gerais, porque tem uma questão, porque não dá para você ficar só na versão digital de jornal, porque está acontecendo coisa em tempo real, né, Laudo? Como chargista, acontece alguma coisa às 3 da tarde, eu quero, às vezes, fazer uma charge às 3h15 sobre isso. Eu quero lançar a charge às 3h15, né, que me veio a ideia ou que eu preciso falar. Então, eu tenho que ficar ligado. Eu sempre fico ligado na internet, no noticiário televisivo qualquer, mas, sobretudo, internet, os portais confiáveis de notícias, né? E pela manhã eu leio a versão digital do jornal. Do jornal tradicional, da grande imprensa e tal, né? Claro, é importante a gente ver o pessoal mais crítico, mais independente também, mas eu tenho tomado muito cuidado, porque tem que ter um método jornalístico realmente orientando a matéria, porque a gente vive o reino das fake news, né? Ô, Tony, ainda falando das tuas charges, né? Um dia eu estava conversando com um amigo meu, muito querido, artista também, ilustrador. Você conhece ele, que é o Ale Santos, né? E o Ale andou fazendo umas charges, né, sobre o Digníssimo, e ele foi retalhado ali, acabou de postar, e ele foi retalhado por uns bolsonaristas ali, né? E ele até conversou comigo que ele ficou estupefacto, né? Porque não eram amigos dele de rede social que eram bolsominions, né? Eram pessoas que ele não sabia quem é. E eu falei, eles devem ter um radar que eles falou do Bolsonaro. Os caras vêm, você entendeu? Comigo, eu não faço chat, mas já aconteceu de eu pôr comentário, tipo, cantando o hino do Corinthians, quando os corintianos foram lá para a Paulista, os caras caem matando, né? Já aconteceu com você retaliação de bolsonarista? Eu já tive até ameaça de morte, claro, dentro das redes sociais, né? Então, nem fiquei muito preocupado, nem nada, mas já tive ameaça de morte, já tive xingamento em toda charge que eu posto. Normalmente, em toda charge, sempre tem alguns xingamentos, né? Então, eu simplesmente olho o comentário e deixo lá. Eu nem apago, Laudo. Eu deixo o comentário lá. Né? Não, porque é democrático isso, né? Não, e eu não quero dar importância a esse sujeito. Eu quero que ele sinta exatamente a dimensão do que foi o comentário dele, a pequeneza do comentário. Eu nem me dou o trabalho de apagar o comentário dele, né? A única coisa que às vezes eu bloqueio é um cara que fica me enchendo o saco, que fica falando em box, que fica esse tipo de coisa, é falar, eu não tenho tempo para perder. Né? Eu bloqueio, eu não discuto internet, não, em geral, só se for alguma dúvida interessante e tal, mas não explico charge, não explico desenho, não explico teatro, né? Cada um tem a sua leitura, e a gente vai seguindo, né? Tony, mas não discuto internet. Essa coisa que você falou aí de ameaça de morte, por exemplo, não te intimida. Você não acha que do jeito que passa foi, merda na cabeça, né? Do jeito que foi, não. Do jeito que foi, foram algumas já, né? Foram uma vez de estuprar os meus familiares e matar todo mundo, matar a mim e os meus amigos. Então, mesmo?
Você vê que esse tipo de coisa é gente que gosta de falar pelas redes sociais. Minha advogada já falou que é para eu dar o print, que ela vai tomar as devidas providências jurídicas, que é o que eu vou fazer a partir das próximas, né? Faz tempo que não tem uma. É que eu acho que eu eliminei os bolsomínios dos meus perfis, então deu uma diminuída boa. Ainda, Tony, voltando pegando esse gancho do que você está falando, eu vou voltar a um negócio que a gente falou no começo desse nosso bate-papo, que é muito engraçado e, como eu falei, eu, pelo menos, não analiso. Essas pessoas defendem uma causa e uma pessoa que, para elas, é justo. Ele é um cara certo, correto, um cara justo, ameaçando, mesmo que de brincadeira, ou da boca para fora, ou do monitor para dentro, né? Ameaçando matar, estuprar, em nome do quê, né? É muito louco isso. Não, e o pior é que essas pessoas se dizem cristãs. Eu não entendo onde que esse pessoal tirou do Cristo que bandido bom é bandido morto, que tem que eliminar os inimigos, que o Cristo é contra todo esse tipo de negócio, todo esse tipo de ódio, Aí eles falam, não, mas na hora de ir contra os vendilhões do templo, Cristo pegou e fez uma bagunça aí, sei que lá, né? Essa é a desculpa deles, né? Essa é a desculpa dele. Falou, olha que essa desculpa vai contra vocês aí, que tem muita gente... Reitero que... Você sabe que um dia eu estava conversando com um amigo meu que é ateu, eu falei, citando isso que você está falando, eu citei essa ideia do que você está falando para ele. Eu falei, olha, eu não estou preocupado em que... Assim, eu falei, mas talvez a prova de que algo tem existido é justamente isso que você está falando, né? Eu falei, a religião contradiz o próprio ícone, né? A religião católica enfim. Ô, Tony, para fechar nosso papo aqui, 2 perguntas. Não é aquela do Abu Janra, Tony D'Agostinho, o que é a vida? Ô, Tony, me fala uma coisa. 2 perguntas homogêneas. Para o sociólogo Tony D'Agostinho, para o historiador Tony D'Agostinho, para o artista Tony D'Agostinho, haverá mudança no final da pandemia no ser humano? Você acha que sairemos mudados desse processo todo que essa pandemia, enfim? O que você acha? Eu acho que não, Laudo. Eu acho que a única coisa que vai mudar a única coisa que vai dar uma inclinada é o capitalismo, que vai encontrar meios mais eficientes de vender as suas coisas à distância. O resto, eu acho que a gente fica mais ou menos... Talvez na primeira semana, Laudo, se alguém falar assim, ó, gente, a partir de amanhã acabou. Talvez a primeira semana ainda fique todo mundo Namastê. Seguinte. Eu acho que não. Acho que não vai ter... Somos filhas da puta mesmo, né, Tony? Eu acho que quem é filho da puta continua sendo filho da puta. Quem é uma pessoa bacana continua sendo uma pessoa bacana. Não é isso que vai alterar a formação de um indivíduo aí. Não é sabe? Acho que as pessoas vão continuar basicamente da mesma maneira que elas estavam quando isso começou. Como diz alguns... Espero, Laudo, e espero que eu esteja errado. Tomara. Mas o percentual de você estar certo, infelizmente, é grande, né? Vamos ver, porque você sabe que na sociologia se fala, eu não tenho bola de cristal. Mas essa eu acho que dá para a gente apostar, não como sociólogo, mas como caricaturista. Eu acho que dá para a gente apostar que vai ficar tudo na mesma sintonia que estava.
Ô, Tony, tá, as duas coisas. Os espiritualistas falam, né? Você sabe disso. Nós vamos entrar numa fase de regeneração, mas eu acho que não é essa ainda, não, né? Ah, acho que vai ficar para a próxima, né? Vai ficar para a próxima. Aquela coisa assim, tem, mas acabou, né? É, Não é agora, não. a gente vai entrar, mas não vai ser agora, porque o pessoal ainda está achando que a Terra é plana, não vai dar, entendeu? Pois é, a gente lembrou que não, mas a Terra é plana. Ô, Tony, aí para acabar agora, duas perguntas rápidas aqui. Você, como pessoa, você acha que no final de tudo vamos cantar felizes? Aquela coisa caminhando ao sol, você acha que vamos para isso? Não sei, eu espero que sim, porque eu tenho esperança que sim. E se vamos ou não, eu acho que é o de menos. Esperar que sim e trabalhar para que isso aconteça, eu acho que é legal, porque o negócio é a jornada, não é o fim, né? Embora o fim seja importante para a gente construir a jornada. Então, eu prefiro acreditar que sim. Posso estar sendo ingênuo, mas Ô, Tony, como... diga. Prefiro assim. Só para comentar, a gente falou do negócio da religião, do cristianismo, né? E se Cristo, um ateu, outro espiritualista, então um acha que Deus existe, outro que Deus existe, mas se a gente for pensar do ponto de vista social, isso é irrelevante. O que tem relevância é como cada um utiliza o mito ou a crença ou a sua certeza, enfim, para organizar suas ações na vida e seu entendimento de realidade. É isso que importa. No final das contas, se foi assim assado, se o Cristo fez isso ou aquilo, é o de menos. Mas como eu me aproprio do mito e dou sentido às minhas ações. Você vê que, abrindo um parênteses, dentro disso que você está falando, né? Você vê que a gente repete isso o tempo todo, né? A gente estava falando dele, por exemplo, do digníssimo presidente, né? Você pegou ele e você fez o que com ele? Você pôs ele na presidência. Então, a gente Ô, Tony, e por fim, e agora você como caricaturista, Tony D'Agostinho, aquelas caricaturas ali que eu lembro que traumatizou muita gente, você vendo. Valdo, a caricatura é a celebração do excesso. Fora disso, então... é retratinho, é retratinho. Ô, Tony, me diga aí, o caricaturista, nós vamos rir no final? Eu acho que sim. Do que é o problema, né? De algum jeito, vamos, nem que for de loucura, né? E a gente vai para... Mesmo que seja, Laudo, para não perder a viagem. Então, a gente dá aquela gargalhada no final, aquela gargalhada do Nietzsche, né? Poderosa, que seja, eu gostei de tudo, eu estou me ferrando para tudo, mas a gente dá aquela gargalhada além do homem no final, só para sair irritado, né, da coisa. Tony, é isso aí. Meu irmão, o papo foi ótimo, melhor impossível, né? Bom, Laudo, vamos que vamos. Eu agradeço o seu convite uma vez mais e tenho a dizer que essa iniciativa de chamar as pessoas para conversar, sobretudo nesse momento, né, em que a gente está longe um do outro, ela é muito louvável. Ela acaba construindo saberes, acaba registrando trajetórias, né, a sua, a dos seus convidados. Então, é um trabalho muito bacana e importante que você está fazendo. Obrigado, Tony. Eu procurei chamar amigos, né, e artistas que eu admiro para passar a experiência dentro disso que a gente fez, que você fez comigo até agora, aí, nesse bate-papo. Muito bem. Vou deixar meu Instagram. Deixar meu Instagram, dizer que eu estou à disposição para trabalhos, preciso pagar o meu aluguel, não é verdade? Me perguntaram uma vez, Laudo, qual é a sua
motivação mais essencial para a arte? Eu falei, pagar o meu aluguel, que está atrasado nesse momento. Não, mas vai no... Aquela coisa de youtuber, vai no... Nossa, vai olha, Facebook, Instagram, YouTube, RG, conta bancária, tamanho do sapato, cueca, vai tudo. Maravilha, estou aceitando doações, qualquer coisa, pode mandar. Estamos aí para isso, né? Servimos bem para servir sempre, né?